a primeira leitura de hoje, do livro Mediunidade, lição 14. O título é Médios Esponjas e a importância da autorresponsabilidade. E lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 2 e 3, está assim: E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, colocou, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Vamos agora à dissertação da irmã Sulfur. A responsabilidade sobre os nossos atos e sentimentos é o alicerce de qualquer realização espiritual. Ser honesto a respeito do que se faz e do que se pensa, se sente, é essencial para manter o equilíbrio mental e a consciência em paz. Quem se acostuma a justificar suas atitudes e reações emocionais se distancia da ampliação da consciência e da construção de uma percepção real de si mesmo. Os chamados médios esponjas, popularmente conhecidos como aqueles que absorvem os campos energéticos tóxicos de ambientes e pessoas, acreditam que sua missão é apenas puxar as más energias, mas ficam reféns de quadros de perturbação e, infelizmente, por uma imaturidade emocional, não reconhece quais portas internas foram abertas para atrair essas energias. Alguns dizem: sou como uma esponja, pego tudo dos outros e dos locais. Convenhamos que isso existe, porém a missão não é absorver, e sim transmutar. Nós chamamos esses irmãos de médiuns, de saneadores. São instrumentos mediúnicos muito sensíveis aos campos astrais e cuja missão é transmutar e não somente absorver os bolsões energéticos tóxicos. Esses médiuns só trabalham dessa forma porque têm uma estrutura emocional a ser reparada, e este é o objetivo educativo dessa mediunidade: fazerem um mergulho profundo na alma para identificar suas tomadas mentais e qual o tipo de comportamento ou sentimento alheio se imanta nas suas áureas e mente. É assim que aprendem a fechar as portas, conhecendo, aceitando e educando suas condutas enfermiças. Para o cumprimento dessa missão perante a vida, médios e saneadores necessitam achar os caminhos para sair dessa condição de pega tudo para os outros ficarem bem e alcançar a condição de posso usar meus poderes para filtrar o que quero e mereço pelo meu bem e também dos outros. A tarefa não é apenas limpar, sobretudo, é se fazer um filtro de luz para o bem de todos quando for chamado. Os campos energéticos de pessoas e de ambiente são compostos por moléculas criadas pelas mentes humanas, e pela irradiação natural de cada ambiente. Só alteram a vida emocional dos médios por sintonia e frequência vibratória. Então, vou repetir: só alteram a vida emocional dos médios por sintonia e frequência vibratória. Um médium que sinta medo constantemente vai atrair o pânico, a fragilidade e a dor de quem se mantém na faixa. Um médium aprisionado à tristeza vai agregar volumosos miasmas de depressão à sua aura. Esse aí é o que tu falou? O médium
aprisionado à tristeza. Vai agregar volumoso miasma, forma pensamento de depressão à sua aura. Um médium invasivo nos relacionamentos torna-se uma porta escancarada para carregar a sombra do outro. Um médium entregue à fofoca será um consumidor de insatisfação e da revolta de quem o rodeia. A proteção psíquica e espiritual depende de uma atitude de alta responsabilidade. Sobretudo, o que se passa na vida interior dos médiuns. Isso não significa que nunca mais absorverão a toxicidade. Significa que terão maior visão de si próprios e de como transmutar o que não lhe pertence. Significa também que saberão seu papel cristão e transformador, onde foram chamados. Vamos dar uma parada aqui para a gente falar um pouco o que ela fala dessa autorresponsabilidade, dessa visão do teu inconsciente, do teu consciente, ter essa noção, mas como é que é isso? Então a gente tem que ter essa noção quando você está no seu centro, você ancora mais energia. Quando você... O que é estar no centro? Estar no centro é estar no aqui e agora. É estar no que tu está fazendo, nesse momento. Não é projetar, nem fazer uma retrospecção do passado. Nem futuro, nem passado, é viver no presente. Lógico, o passado são experiências a ser avaliadas, mas a gente tem que entender que não existe nenhuma preocupação fundamental. Eu tenho que me preocupar porque aquilo é importante. Não tem importância. Você que dá a importância. O problema todo é a visão, sabe, que a gente tem didática do mundo material. Aqui muitas vezes a gente aqui, em Deus até, Charles Darwin, pela teoria da evolução, da evolução da espécie. Então, mas só que isso tudo é uma crença. Eu sou um espírito encarnado num corpo que é projetado para interagir aqui. Mas eu não sou o corpo, eu sou o espírito. O espírito é energia. Uma energia que a gente não sabe nem mensurar, idealizar, mas somos uma energia pensante. E nós criamos ali na frente. Quando a gente coloca uma crença de que tem a evolução da espécie, que tem isso, que tem aquilo, a gente está fechando o pacote de uma forma pragmática. E a gente criou uma crença que é aquilo, não adianta. E para tu sair daquilo depois que tu criou essa crença e fechou o pacote, a gente está sofrendo aqui. A gente está sofrendo essa situação de crenças que a gente adotou e é limitante. Essa semana se eu sofresse o coração, eu tinha morrido. De tanto problema que eu tive, discussões em cima de não estar vivendo o presente. Está projetando situações e colocando como essas projeções o histórico. E aí comecei a discutir vindo a malandragem, a falta de sensibilidade de ver, sabe, para o outro o que ele quer para ele. E nisso você começa a se revoltar, começa a discutir. Mas quando você está centrado e você está ciente que não existe problema, tudo vem, como disse aqui a irmã Sofia, é você que traz. Está tudo ali na sintonia, você está ali na mesma faixa vibratória, aquilo ali veio porque você está pedindo. Os problemas não é para você jogar todas as fichas. E qual é o problema disso? Quando você
desqualifica o teu poder criativo saindo do aqui e agora. Você está ancorando a tua frequência em energias baixas. Por quê? Porque você ignorou que você é um Deus, que você tem um poder criativo. E aí você entrou no medo, na dúvida, em tudo quanto é emoções de frequências baixas. Isso, viver no centro, é você apostar no teu poder criativo. Aquelas situações, quando você entra no centro, você entra no teu poder criativo, aquilo se desfaz. Você fica até assim, caramba, o treco estava tenebroso, de repente, está tudo tranquilo, tudo desfez. Carlos, o detalhe é o seguinte, eu vejo na lição do que você está dizendo, uma vitrine expansiosa para todos nós que viemos aqui na casa espiritual, mas que muitas das vezes tem vamos dizer assim, esse talismã na mão, que é justamente o equilíbrio da vida espiritual com a material. Então, esse equilíbrio partindo de uma fonte governamental de nós mesmos, já pelo esclarecimento que nos traz a prática do conhecimento. E essa prática do conhecimento faz com que nós possamos distinguir uma coisa da outra. Todos nós temos esse dom de medianeiro. Acontece que o mundo tem uma sensibilidade tão elevada que, de repente, qualquer coisa chama atenção. Mas aí é que está. Se o médium vem aqui na casa espiritual, ele vem aqui semear. E na mesma hora que está semeando, ele também está colhendo. É uma condição medianeira, mas que serve a força da corrente vibratória, como também na execução da vida prática. E o que é a vida prática nesse sentido? É colocar em órbita, colocar em prática todo aquele conhecimento. Então, quando vem algo, infortúnio na nossa vida, nós não podemos. Né? No caso, nós que eu digo que viemos aqui, colhemos o estudo, esse estudo é ministrado por espíritos de alta elevação cultural e passa para nós. Agora, cabe a nós ter a sensibilidade de entender, olha, esse caminho que eu estou indo, ele não vai fluir bem lá na frente. Se eu permanecer nessa idolatria, nessa banca, vai ter um revertério. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, nós temos horário para tudo, principalmente o horário de irradiação às forças superiores, ou seja, uma oração completamente afastada do índice de terra-terra. Então nós vamos adquirir uma vibração limpa, perfeita, originária. Aí nós podemos ver muitos quadros pela frente, muita coisa, mas nós teremos a possibilidade de superar pelo equilíbrio que nós já vamos adquirir. Então nós só podemos conseguir isso com muito esforço, muito no sentido, porque quando nós estamos de boa vontade, fazemos até sem notar, mas com o esforço de querer melhorar, querer aprender, olhar para o próximo e saber, é assim que eu quero minha vida boa, eu quero daquela também, daquela pessoa, daquela criatura. E essas forças ligadas às forças do astral superior, às forças divinas, então o que é que acontece? Dá a nós essa posição, essa consciência, a condição de livrar do mal. E nós mesmos poderemos fazer por nós e ajudar o próximo. Isso tudo é muito bonito. Não termina não. Isso é tudo muito bonito, gente. Mas o problema todo é que a gente, por
ser um espírito ainda muito primário, muito moderno, Infelizmente. a gente entra em vacilação. Nós não somos pouca coisa, nós somos muito fortes, extraordinariamente fortes, mas a gente não acredita. A gente precisa, sabe, passar por essas situações, ainda mais numa crença. Fora da caridade não há salvação. Você tem que ser assistencialista. Você é uma energia. Todo mundo aqui é uma energia. Então cada um vem aqui com uma missão de crescimento, de expansão. Lógico, ajudando, você vai massificar mensagens para você mesmo, de ajuda mútua, de ser companheiro, mas você é responsável pela sua vida, pelo teu crescimento. Você não veio aqui para levar a cruz de ninguém, você veio aqui para se expandir, para crescer. E a gente fica nessa coisa, sabe, de ter que absorver os problemas dos outros. E quando as coisas, os problemas vêm para a gente se torna pequeno, porque a gente cai nessa onda da vitimização. E aí começa a querer botar culpa no chefe, na mulher, nos filhos, nisso e naquilo. E a gente não entende. Não tem problema, não existe problema. Aquele medo da falência financeira, da derrocada conjugal, social, só vai acontecer se você abrir brecha para essa frequência de energias baixas, que é o medo, a culpa, a dúvida. Então a gente tem que trabalhar esse Deus que existe em mim e falar, isso não é muita coisa, isso é pouca coisa para mim. Qual vai ser? E achar até graça. Qual vai ser o final dessa história? Eu quero ver, porque eu vou vencer. Agora, como é que o negócio está embaçado, como diz na comunidade, o negócio está embaçado. Mas eu sei que eu vou vencer. Como é que eu vou vencer? E ter, sabe, essa autoestima e essa noção de superação. Mas a gente precisa, a gente está viciado e está aí na vitimização. Como eu falei, essa semana hoje eu comecei a discutir, a reclamar e tal. Aí vem uma lição dessa, falar, porra, tu é um idiota, né? Estuda, e caindo no mesmo buraco, tropeçando no mesmo buraco. Então, esse negócio, o astral superior, eu sou o astral superior. O Deus, eu sou Deus. O problema todo que a gente não põe a responsabilidade, que é o estudo, para mim. Justo. Eu quero botar no santo, no astral superior, no ambiente onde eu não estou. A fortaleza só está onde eu não me encontro. Porque eu já jogo, me auto-saboto. E aí a gente tem que entender esse lado, sabe, da sua autorresponsabilidade. É exatamente isso. Você é luz, você é super poderoso. Agora, você não pode sabotar todo esse poder que você tem, que é muito, em cima de uma visão pequena, sabe? De medo, de culpa, de dúvida. A gente aposta no medo, na culpa, na dúvida. Mas apostar que eu sou maior, a gente só vai postergando, deixa para amanhã. Amanhã eu faço isso. Hoje não, porque o meu problema é cabeludo. O meu problema é demais. E ele é muito importante na minha vida. O meu problema é muito importante. Se eu não resolver ele, eu estou quebrado, eu estou ferrado. E a gente vai dando importância, sabe, a essa energia de frequência baixa. E tirando, sabe, esse poder criativo que eu tenho por causa da vitimização. Vamos voltar à leitura aqui. O Valdemir já está bicudo aqui, ó. Mas tem que completar o sentido, fazer o quê? Lembre-se, a função não é absorver, e sim transmutar, serem cooperadores na limpeza do mundo e das pessoas, no saneador do bem, realizando anseio e purificação no caminho. Aí ele vai voltar aqui. Não, é só falar para a Rose, para a Wanda, que ele está falando aqui do médio esponja, está pegando tudo do outro para você. Aí o tema é esse. Aí ele repete aqui o versículo inicial. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero
ser limpo, no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Volta a irmã Sofia. E aí o pessoal fica preso, nós, né? A gente fica muito preso a Jesus botar a mão e curar. Então Jesus bota a mão em mim e cura. Mas vamos ver o lado do outro agora. Ele vai falar do lado do que foi curado. A verdade é que Jesus tem uma energia eletromagnética tão forte, por causa do conhecimento. Ele é um espírito mais velho do que todos nós. Segundo Emmanuel, muito mais do que ele parou de reencarnar em planetas há 15 bilhões de anos atrás. Ele parou, ele já virou espírito puro há 15 bilhões de anos atrás. Então, o planeta dizem que tem 10, né? Aí por aí, quer dizer, na metade do que a metade de vida desse planeta, ele já era espírito iluminado. Então Jesus vem aqui e, segundo alguns ascensionados, Jesus está, não, acho que o Emmanuel diz, ele está na dimensão da 12ª dimensão. A gente está aqui na 4ª, iniciando a 4ª, querendo chegar na 5ª, e ele está na 12ª dimensão, para ver a aura gigante desse irmão. Então ele vem aqui com aquele poder todo que é dele, não foi dado, não é o filhinho do papai, foi construído, é mérito dele, e ver uma criança, que nós somos crianças na visão dele, ver uma criança ali se automutilando e chorando por causa dessa mutilação. E ele passa aquela frequência, e aquela frequência é tão forte que muda ali o conceito, naquele instante, o conceito vibratório daquele cidadão. E ele consegue se purificar. E depois, saindo da presença de Jesus, é que vai continuar a manter. E detalhe, né? Aquele que recebeu essa orientação de Jesus, ele também tinha um mérito. Não, ele abriu a guarda para aquilo. Provavelmente haviam outros ali nas mesmas condições. Por que ele escolheu aquele? Pelo conhecimento, pela sabedoria. Ele vê pela visão, ele vê aquele consegue absorver o que eu tenho para dar. Então, os que não. Talvez também assim, né? Uma demonstração para os demais que estavam ali de como a coisa funciona. Só que a gente traz isso para os dias de hoje. Não, Jesus cura, tudo na mão de Jesus. E não é por aí, não. A intenção é o primordial. Naquela faixa do tempo, nós temos que observar que o ser que estava aqui na Terra não é porque não sabe, mas é porque já tinha esquecido que nós viemos de um plano limpo, puro e perfeito. E essa grande missão do Mestre Jesus de nos orientar para trazermos de volta à realidade custou uma dificuldade, muita coragem, muito amor. Então, ele, por exemplo, passou para esse cidadão aquela energia. Mas naquele tempo não havia medicina, não havia essas coisas. Seria muito importante e interessante as pessoas naquela época ver e crer. E com isso estudar, se entregar à parte espiritual. Mas até hoje não se faz isso. As pessoas querem bem naquela hora e depois, essa casa aí é fraca, só pensa em coisa do extraordinário. Vamos embora, senão a gente vai terminar o tempo. Vamos seguir. Uma coisa puxa a outra. Os saneadores aprendem a identificar com a própria experiência. Aí vai botar aqui 4 tópicos. Onde há sujeira vibratória. Então, repete aqui, os saneadores aprendem a identificar com a própria experiência onde há sujeira vibratória. Quem está pronto para ficar livre dela? Então, a visão que a gente está falando de Jesus, já tem essa visão já pré-estabelecida. Você sabe, sem cortar você a corrente, muitas pessoas, do jeito que tu falou aí, 15 bilhões de anos, eu sei disso, você sabe que eu sei que tu sabe, mas se você falar isso em certos locais, a pessoa vai até te apedrejar, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que seja esse conceito irradiado por Jesus.
Isso aí eu não falei que eu estou dizendo, falei que Emmanuel disse num livro. Sim, Eu mas acho é o caso que meu também. Eu li, eu estudei isso aí. Para qual local pode ser movido o peso etérico que ali se encontra? Porque aquela energia ela vai ser transmutada, mas o lado inferior existe e ele vai ser realocado em outro local. E ele já sabe aonde, o médium já sabe para onde jogar aquilo. Isso quando ele chega com a condição de médium saneador. Saneador. Ele encontra a sua esponja, cadê? Vai ficar carregando o carro dos outros. E o último, qual contexto da vida é chamado a servir e a ser útil, projetando luz onde há sombras? Aí ela finaliza. Os saneadores são cooperadores na construção de um planeta mais limpo e purificado, para o bem de todos e para o destino feliz da humanidade. Que assim seja. Isso é a Joana? Não, isso aqui é Irmãs do Fogo. Então, eu pedi o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser bom. Olha, vamos todos nós juntar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pela bênção da vida, a Jesus pelas instruções, né? O CCC que está aí trazendo os conceitos que nós precisamos ouvir, aos benfeitores espirituais, os espíritos irmãos que já deram um passo adiante, e aos companheiros, né, iguais a nós, ou até num estado de inferioridade, e que nos empurram, né, que nos levam, né, a tomar decisões. E consideramos ser esse saneador, né, acho que está distante para todos nós, mas não é impossível, a fim de que a gente possa cooperar para que esse planeta maravilhoso possa ser de fato o mundo da regeneração ao qual está destinado. Que bênçãos de paz, de luz, de saúde alcance a toda a humanidade, especialmente aos companheiros mais necessitados, aqueles que estão nas suas provas maiores, nas suas expiações mais doloridas. E que a reunião transcorra nesse clima de entendimento das lições que são sendo estudadas. Que a paz de Deus permaneça entre nós. Assim seja. Então vamos aqui ao segundo livro. Deixa eu ver para a leitura de hoje. 220 primeiro. Então vamos para o livro dos médiuns. 220 primeiro. Então estamos aqui na segunda parte do capítulo 17, formação dos médiuns. E vamos entrar aqui, perda e suspensão da mediunidade. Perda e suspensão da mediunidade. Ela falou, leu o item e depois o item primeiro. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensão momentânea, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Então são muitas perguntas, não. São 16 perguntas e vamos ler a primeira aqui. Os médios podem perder sua faculdade? Resposta. Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, mas frequentemente também isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. É interessante isso aqui para a gente ver também, pela primeira leitura, que o contexto é o mesmo. A gente acaba perdendo o foco do aqui e agora. E começa a entrar nesse frenesi de projeções do futuro e retrospecções do passado. Criando o passado, são históricos que às vezes não foi bem sucedido e cria medos, dúvidas no que vai ser daqui para frente. E a gente baixa a frequência vibratória. Estar centrado no aqui e agora é entender que se eu não tiver centrado, eu vou perder mais energias do que eu posso angariar. Então vai ser sempre um déficit energético que eu vou ter, não estando no aqui e agora.
Então eu tenho que entender isso, que o aqui e agora é a mesma coisa do orar e vigiar. E entender que eu sou Deus. O que é eu sou Deus? Eu tenho um poder criativo de realizar ali no futuro, ali na frente. Mas isso tudo é resultante da energia que eu alimento os meus vórtices de criações. Se eu alimentar de energias baixas, vai vir realizações desconfortáveis. Se eu alimentar de energias superiores, positivas, vai ter o que eu quero ali na frente. Coisas confortáveis, alegres, a felicidade constante. Então eu tenho que entender que esse aqui agora, ou esse orar e vigiar, eu tenho que estar constantemente para criar o hábito. Porque a gente é disperso. A gente foca, mas daqui a 2 minutos, daqui a 2 segundos a gente já está pensando em outra coisa. A gente não consegue se centrar por um tempo determinado. E a gente tem que começar isso por brincadeirazinhas de meditação, de concentração, para criar esse hábito do foco. Mas a gente acha sair para depois, Primeiro tem que ver o problema ali, o problema lá. Hoje é o último capítulo da novela, hoje é isso, a gente começa a arrumar uma opção de pretexto para não iniciar o processo. E aí, um espírito que tem uma energia extremamente poderosa e que o universo faz exatamente o que eu quero, cria coisas negativas para si próprio. Por quê? Não é o universo que está conspirando contra mim, é eu que estou conspirando contra mim, perdendo o foco. Então vamos ver aqui. Então, Filosofia da Mediunidade, capítulo 34, alusivo à questão 220 do Livro dos Médiuns, primeira pergunta. E o título é Suspensão da Mediunidade. A suspensão É suspender. As faculdades mediúnicas são inerentes às almas que as possuem. São dons facultados por Deus às criaturas, de acordo com as tarefas que devem exercer no mundo das formas. Mas, em certos casos, é suspensa a função desses dons por motivos diversos, embora possam os médios voltar a exercê-los. Cabe aos médios, de qualquer posição na escala das mediunidades, estudar os meios de manter na harmonia as comunicações recebidas. Já se sabe que em todas as nações do mundo se vêem mediunidades afloradas, porém a sua aplicação não conduz com o bom senso, notando-se mais o interesse pelo dinheiro do que mesmo a missão de ser médium para despertar o amor em si mesmo e nos outros. Essa mediunidade é desviada de sua verdadeira tarefa cristã. Eis porque surgiu o Espiritismo, empenhado em educar esses medianeiros e instruí-los no que fazer para disciplinar o exercício da mediunidade. Os dons são sementes e deve saber como educar. Os dons são sementes e deve saber como cuidar das mesmas para que elas deem bons frutos. Se plantamos trevas, vamos colher escuridão. Se plantamos luz, colheremos claridade. A lei não erra ao nos devolver aquilo que damos. O livro dos médiuns nos diz, quando foi interrogado o benfeitor espiritual sobre a perda da mediunidade, que isso pode acontecer. Não obstante, dizemos que não é perda do modo que por vezes pensas. Ela pode ficar suspensa, porque as qualidades divinas não se perdem. O dom ou os dons são recolhidos na intimidade da alma, passam a dormir, até cessar o motivo pelo qual se interrompeu sua missão de mostrar a caridade e as grandezas das leis naturais da vida,
Porém, em muitos casos, ela não é suspensa, mas as mudanças ocorrem nos agentes espirituais que ocasionavam essa faculdade que conhecemos por mediunidade. A suspensão da mediunidade está muito ligada ao próprio médium. Se este insiste em exercê-la mesmo com o afastamento dos benfeitores, outras companhias compatíveis com a sua conduta passam a tomar o lugar dos espíritos de luz, pela afinidade com as trevas. É, pois, um desastre que redunda em grandes sofrimentos para o intermediário do mundo espiritual com a terra. Cumpre-nos exortar, por meios diversos, a conduta reta dos médiuns, para que esses avancem sem distorções nos seus caminhos. Não devem se esmorecer com os obstáculos, com os sofrimentos, com os combates, com o desprezo. Devem te precaveres contra a troca de luz pela treva. Ora e vigia, para não caíres em tentação deste tipo, muito comuns no meio dos médiuns. É preferível que a mediunidade seja suspensa por algum tempo, ou mesmo interceptada durante toda a sua presença na Terra, no corpo físico, do que fazer mau uso da mesma. Os dons vendidos ou servidos de imóvel de exploração são espinhos semeados nos próprios caminhos. Aí é que vem a advertência do Evangelho. Antes, não pise. Aí vem a advertência do Evangelho. Antes, não tivesse nascido vender os bens transitórios na terra, explorando, criando problemas para o futuro. Quanto mais vender aquilo que não é nosso, com os dons espirituais que surgem no amor e devem ter o mesmo destino. Vão suspender os instintos inferiores e mesmo esquecê-los para sempre. Não fomos feitos para tal desempenho. Deixemos florir em nosso jardim interior as flores do amor e da caridade, que todas as outras virtudes nascem nestas duas verdades por sustentação de poder de Deus. Entreguemos a nossa vida ao jardineiro da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, pois em sintonia com Ele passaremos das trevas para a luz do Criador. Obedecerei aos nossos guias e ser submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não proveita a vós outros. Hebreus 13:17. Volta ao Milanês. São deveres espirituais que os medianeiros devem conhecer observando. O gemer que o apóstolo fala não é reclamar por onde passa, é não injuriar, não perseguir, não lamentar. Devem ser submissos às orientações espirituais elevadas para o teu próprio bem. Não traz proveito algum a má conduta ante os deveres espirituais. Quem acende uma luz é o primeiro a se clarear. E assim seja. Então, eu acho que os três livros aqui estão meio em sintonia, né? Meio falando a mesma coisa, né? Entendi. Tem uma preparação que não é nossa, para as coisas. Não entendi. Estou falando porque tem uma preparação espiritual que não é nossa. Mas é que, cara, eu não viajo muito nessa vibe nossa, é porque tudo é espiritual. O dinheiro é espiritual. Tudo é energia. Mas assim, às vezes E fala que a preparação não. Ali é assessoramento.
Assessorar é uma coisa, ele preparar para mim é outra coisa. Ninguém vai preparar nada para mim, senão eu não vejo a minha missão de realizar aqui nesse plano. Então, se assessorado, Muita gente pensa isso. aí dá. Mas assessoramento vai de eu aceitar ou não. Aí, quer dizer, aí está o meu mérito. Todo mundo pode dizer todas as coisas, e eu escolhi o que eu achei que é melhor. Eu escolhi. Então vamos todos aqui entrar num fecho único aqui de sintonia, mentalizando a imagem do nosso modelo e guia, nosso Cristo de Deus. Mestre, agradecemos por estarmos aqui, criando essa egrégora, sendo um componente desse coletivo de vontades, de crenças, de interesses afins. Pedimos aqui o suporte, o assessoramento, porque infelizmente somos vacilantes. Infelizmente, rezamos, e quando saímos, tropeçamos no primeiro gol. Mestre, estamos aqui de forma desesperada, pedindo ao Senhor, nos ajude a não deixar de te amar, a não deixar de seguir essa boa nova, essa verdade que tanto liberta. Em cima disso, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por dando muitas graças a Deus. E em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para a abertura dessa segunda parte de interação com nossos irmãos desencarnados. E que tanto encarnados e desencarnados sejam uma só intenção, um só pensamento. E assim seja. Orientada pelo grande divino Mestre Jesus, e que estão a serviço. É como se fosse a eletricidade. E Jesus veio com essa força total de eletromagnético, mas um elétrico tão forte que lembra-se uma energia de muitos volts para ligar a bateria do celular, por exemplo. E vamos ver que se colocar toda aquela força, a bateria vai derreter. Então é sinal de como temos que progredir para alcançar a magnitude, alcançar, fluir as forças cósmicas celestiais. Então agradecemos muito a intuição, a boa orientação da espiritualidade nessa casa, em nossas vidas, e procuramos por nós mesmos fazer esse crescimento espiritual, auxiliando, porque seremos auxiliados por essa força. Que a paz divina possa se
em preservar cada vez, cada dia, cada momento de nossas vidas. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento agora para fazer o desfecho desse encontro, voltando a idealizar, a mentalizar, a plasmarmos a imagem do nosso vinho. E vamos voltar, tentar voltar ao diálogo com o nosso mestre. Mestre, que a vossa paz possa encontrar a porta aberta em toda a consciência aqui presente, em toda a casa mental. E que a paz seja a resultante desse estudo, desses conceitos, dessa visão ou essa crença expansiva que se abre para todos nós. E que essa paz seja a realidade em cada um de nós. E por isso pedimos a autorização para operar esse encontro, dando muitas graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Todo mundo bem? Seu Pedro bem? Agora fazer uma pergunta. De repente, então eu não sou médio escrevente, eu não sei. Esse diálogo, esse tipo de uma palestra, de prece dita, atrapalha na hora de escrever? Não, porque eu falei, pô, vocês ouvindo uma comunicação e uma voz externa fazendo uma prece, eu falei, eu queria saber se... Nem escuto. Temos comunicação? Como aí, como é que está aí? De repente estreia. Tem alguém recebeu alguma mensagem, tem alguma comunicação a passar, todo mundo se sentiu assim orientado ou alguma mensagem? Não, é com você mesmo, mas não está fugindo não. Deixa eu ver aqui que é mais rápido, aqui é rapidinho. Vamos ver se eu consigo. O óculos aqui não está ajudando. Irmãos, não nos esqueçamos do que está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ditados pelo Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, espíritas, instruí-vos. Assim seja. O primeiro tem que trabalhar mais do que o segundo. Tá ruim de amar. Não vou conseguir. Vamos, peraí. Deixa eu botar mais para cá. Tá bom, só para cá. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos os presentes aqui nesta reunião. Irmãos, é com muito amor e carinho que sempre aqui me encontro. Eu só tenho a agradecer por tudo que recebo nesta casa, coisa que eu elevo tudo que é passado nestas leituras, tudo nestas leituras, para poder ajudar a minha evolução espiritual. Que com todas estas leituras enriquecedoras possa ser recebida por todos como um tesouro, pois é através delas que temos as informações
para poder ter o crescimento espiritual. Meu muitos que aqui chegam não têm a dimensão de todas esse esclarecimento que aqui aprendem. E agora, com tudo que recebem, vão a cada dia crescendo e evoluindo. É muito importante este trabalho aqui nesta casa e também em outras que também agregam o estudo espiritual. E para os nossos irmãos encarnados, com a oportunidade que está tendo em receber e pôr em prática. E quando partir dessa terra, vai lembrar de tudo que aqui aprendeu. Muito obrigada, amigos, deste lindo trabalho. E também, tenho certeza que estão fazendo o melhor que vocês podem. E no mundo espiritual está sendo recebido de bom grado todos que se dedicam a levar a palavra de Jesus e seus ensinamentos. Mesmo que se sintam que não estão ainda preparados, possam saber que vocês estão no caminho certo. Que Jesus fique com todos e mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Terminou? Então está encerrado o estudo de hoje. 17. Sempre quando eu sou assim, eu sempre falo para o seu Valdir, eu vejo você, mas só que eu não vejo você, eu vejo, é como se fosse um homem atrás de você, mas é muito luminoso, assim, eu vejo atrás de você, esse homem assim, igual como se fosse atrás de você, passando aqui a impressão que vai de tudo, né, acho que vai na cabeça, aí se vê, né? Não, também. Eu falo pra ele, não acredita não. Não, mas eu assim, é tão luminoso que às vezes eu fico aqui assim, fazendo, não sei se você já me fazendo assim, porque eu não consigo, assim, ver você, eu vejo que está atrás de você te orientando. Logo assim que falou para a gente se concentrar, aquela pergunta que se perguntou, realmente, assim, quem trabalha com atrapalha um pouco. Eu entendi até o que não, porque eu fiquei pensando aqui, pô, estão recebendo uma comunicação. O Erlei fez uma dissertação de 20 minutos e de voz alta. Ah, fiquei, será que não atrapalha eles na hora de receber a comunicação? Para mim não tem nada. Nessa hora eu estava longe. Aí eu voltei, eu vi aqui como se fosse assim uma montanha, não é montanha, era vários irmão desencarnado assistindo a palestra. E nisso tinha como se fosse um que estivesse falando daqueles irmãos que estavam ali sentados. Nisso, um saía daqui, ia lá pegar naquela carreira de desencarnado, uma pessoa. Aquelas pessoas que estavam aqui estavam com aquele desencarnado, estavam na palestra. Nisso que foram buscar. Essa irmãzinha chegou até você, botou a mão no seu ombro e mandou te dizer que é sua mãe. Só isso que ela mandou te dizer. Valioso, foi importante colocarmos também aqui, a mãe dele também foi Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra.